assim, se eu tenho um cortisol, né, que é aquele hormônio que me dá disposição, e eu não consigo diminuir ele durante a noite porque eu não durmo, quando eu for comer algum carboidrato, né, a gente vai ter uma relação diferente do que se eu tivesse dormido. E aí começam essas gordurinhas serem acumuladas. Então, assim, primeira coisa, tem que ter uma noite de sono adequada. É uma fase nova da vida, e aí como é que a alimentação entra nesse contexto? Tá. Eu vou falar um pouco, a alimentação e a nutrição, né? Assim, a alimentação em termos mesmo do que a gente come, o ato, a cultura e os nutrientes. Mas para falar isso, assim, eu não posso entrar direto na alimentação, e eu falo isso direto para os pacientes, para todo mundo que conversa comigo, se a gente não falar primeiro dos pilares, né? Primeiro, assim, não adianta correr atrás da alimentação se eu não tiver uma noite de sono adequada. E não adianta se eu tiver com uma alimentação ruim, que vai atrapalhar mais ainda esse processo da minha noite de sono, né? Então, às vezes eu tenho que fazer um pouco mais de jejum, para não ter um refluxo, né, esofágico, ou seja, aquela azia. Eu tenho que ter cuidado com alguns alimentos antes de dormir, não usar alimentos muito estimulantes, o café, um chá, né, um chocolate. Então, assim, existem aquelas higiene do sono. Então, assim, o nutricionista fica falando da higiene do sono? Sim, porque assim, a gente tem, eu falo também, né, a gente tem que lembrar que a gente tem hormônios que têm que ser produzidos à noite e hormônios que têm que serem produzidos de dia. E eles vão estar diretamente relacionados com o que a gente come, né? Então, assim, se eu tenho um cortisol, né, que é aquele hormônio que me dá disposição, e eu não consigo diminuir ele durante a noite porque eu não durmo, quando eu for comer algum carboidrato, né, a gente vai ter uma relação diferente do que se eu tivesse dormido. E aí começam essas gordurinhas serem acumuladas. Então, assim, primeira coisa, tem que ter uma noite de sono adequada. Outra coisa seria a atividade física. Não adianta. A gente tem que fazer atividade física, a gente tem que se movimentar. A Sônia é academia? Não necessariamente, mas a gente tem que achar academia, uma forma de se movimentar, de gastar energia, de lubrificar a articulação, de criar músculo, né? Porque a gente tem essa tendência agora a perder esses músculos. E perder músculo é terrível, né? Então eu não posso, então eu tenho que ter uma alimentação adequada e um estímulo adequado para manter o meu músculo. Só que assim, não é isso que acontece. As pessoas na correria estão cansadas, não dormem bem. Como é que eu vou exigir de alguém? Olha o ciclo que começa a ficar. Se eu não consigo dormir bem, se eu já estou indisposta, já estou irritada, que vontade que eu tenho de me exercitar. Só que eu preciso me exercitar, inclusive, para combater isso. Falando de cultura, e eu falo também um pouco da forma que a gente se alimenta, e aí vem a parte do estresse, desse manejo do estresse, da maneira como eu vou comer. Eu tenho que comer alimentos que me dão prazer, primeiro, né? Porque o ato de se alimentar, ele está ligado ao prazer. Então, uma memória afetiva. Eu tenho que ter uma mesa posta, né? E isso, assim, de repente você vê a pessoa comendo em pé, comendo rápido, comendo no carro. Eu preciso sentar, no mínimo, ter esse momento que é o tal do mindful. O que é mindful? É comer com atenção, é ter atenção no que eu faço. Então, eu preciso sentar, eu preciso prestar atenção no que eu estou comendo. Se eu não prestar atenção, eu vou extrapolar, eu vou comer qualquer coisa e nem lembro o que eu estou comendo. Né? Então, quando eu falo da cultura, é tudo isso junto. É mastigar, né? Mastigar com calma, não engolir a comida de qualquer maneira. Porque aí a gente já sabe que se a gente não faz isso, a gente come mais. Nessa fase, infelizmente, o nosso metabolismo ele diminui. A gente tem em torno de 30% a 40% de redução do gasto energético que a gente estava acostumado, e aí a gente sabe, entende, porque eu comia isso e não engordava, agora eu como e engordo. Isso quando a gente sabe o que está comendo, né? Porque normalmente a gente nem lembra o que está comendo. Então, esse é um fato. Até as fórmulas que a gente usa para calcular o gasto energético mudam. Sim. Sim. Só um comentário, Sônia, até porque, assim, existem, assim, são de contextos diversos, né? Então, essa atenção que você coloca aqui nessa alimentação, no momento de se alimentar, na mesa posta que você coloca aqui também,
É interessante só para a gente exemplificar aqui, né, que são contextos diversos. Então, por exemplo, em um contexto, essa atenção pode estar sendo dividida com uma televisão ou com um celular. Em outros contextos, pode estar sendo dividida com 4 crianças correndo no colo, né? Às vezes já netos ou filho do outro, ou até mesmo com uma demanda exaustiva de trabalho, né? Uma demanda assim, sei lá, eu tenho 20 minutos para comer, porque a demanda de trabalho hoje está corrida, a semana inteira está corrida, ou é corrida sempre, né? Então, assim, em diversos contextos hoje, a gente encontra essas coisas que tiram muito a nossa atenção da alimentação, né? Então, só para exemplificar aqui um pouquinho, que é muito interessante, muito importante isso, né? Muitas vezes a gente utiliza o momento a hora do almoço, né, ou a hora do jantar, para ler alguma coisa, para escrever alguma coisa, para assistir alguma coisa, para terminar algum trabalho, e o jantar fica completamente periférico ali na nossa alimentação, que for mais fácil, acaba utilizando, né? É importante a gente ter essa mesa. Só para não esquecer de falar, ter essa mesa, e ter essa mesa com mais pessoas também é interessante. O que você observa disso, esse convívio também na mesa? Mas o que tudo isso que você falou, você percebe que é o quê? Eu me coloquei em segundo lugar, em outro plano. Eu não me coloquei em primeiro, né? Então, assim, quando o ato de se alimentar ele se torna a prioridade, você não fica, ou, né, se eu estiver sozinho, porque se eu estiver com outras pessoas, melhor ainda, porque aí eu vou conversar. Mas uma televisão, e tem várias técnicas também, né, que a gente sabe que as pessoas pegam a comida e ficam em pé. Não precisa ser uma mesa posta chique. Mesa posta significa colocar o prato na mesa e ver o que você vai comer. Porque às vezes eu peço muitas vezes para a pessoa tirar foto, né? Porque é uma maneira que depois à noite, olha o que você comeu. Porque depois eu falo assim, eu não comi nada. Eu não comi nada. Não, você comeu. Não é possível. Você comeu alguma coisa, né? E aí a pessoa, nossa, não tinha percebido que eu tinha comido isso, que eu tinha comido essa quantidade, né? É quando você fala, você comeu o quê? Quando a gente faz inquérito também, né? Eu comi uma colher, mas que tipo de colher? Isso faz muita diferença. Então, quando você tira foto, ou me manda, ou você. O mais importante não é me enviar a foto, é mais importante você olhar e ver o que você comeu. E aí você tem uma atenção para aquilo, mas você tem que parar. Eu acho que tem até um perfil no Instagram chamado Menos Pausa. Né? Assim, é a hora que assim, é menos. Dá uma pausa e se olha, entendeu? Se olhe, porque agora é o momento. Porque até então, se você pensar, tudo foi muito corrido. É que assim, a gente continua, né? O que você falou, às vezes a gente está num momento sanduíche até. Né? Que você tem filhos ainda demandando, às vezes até netos, tem trabalho e às vezes tem pais, sogros, a gente mãe, tem que ficar cuidando de todo mundo, né? Fora ainda vem alguém e fala, você tem que fazer atividade física, você tem que prestar atenção numa pessoa que já está irritada. Então tem que ser muito acolhedor, tem que falar com muito cuidado. Senão parece você tem, é mais um você tem na vida da pessoa, né? Não, e para uma pessoa que tem um contexto em que ela consegue dormir, tem horas suficientes para dormir, mesmo que tenha dificuldade, mas tem essas horas para dormir, né? Que consegue, tem uma academia no prédio, que tem carro, que consegue, né, tem tudo aquilo. É uma realidade. Agora, quando a gente coloca na realidade de uma mulher de 50 anos que trabalha num restaurante, né, ou seja, um trabalho exaustivo, em pé, correria, estressante, demandante, com uma alimentação que é feita corrida, né, em pé muitas vezes, né, irregular, o super calórica, porque muitas vezes é aquilo que está sendo produzido no próprio restaurante, não tem aquela questão tão intensa assim, e chega em casa, ainda tem criança para cuidar, tem neto para cuidar, tem sei o quê, ou realidades ainda mais duras, em que no final de semana é dedicado, às vezes, sei lá, a gente não pode desconsiderar essas realidades, mas às vezes dedicada a visitar um filho preso, por exemplo. Olha só que realidades que vão acontecendo, né? E que a gente conhece, né? A gente sabe de pessoas que estão nessas realidades muitas vezes, né? Então, assim, por isso que a Sônia traz, eu acho, né,
essa atenção, porque tem tanta coisa para prestar atenção na vida das pessoas, né? Algumas pessoas têm essa possibilidade de prestar atenção, outras, infelizmente, acabam ficando em quarto plano, né? É o próprio cuidado, né? Nossa, Sônia, muito interessante. A Mona Lisa perguntou aqui também quais os alimentos, quais hábitos alimentares, gostei desse termo que ela utilizou, né? Porque não é só um alimento, não é uma vez só que a gente vai comer, são hábitos, né? Constantes, né? Que ajudam, então, aqui a controlar os sintomas da menopausa, como ondas de calor, insônia, né? E outros E eu vou sintomas. puxar um pouquinho que a doutora Márcia lembrou aqui, o que comer para dormir melhor, né? Também, aqui. Porque, assim, quando a gente fala, né, dos hábitos, porque são todos hábitos, né? Então, quando a gente... ela colocou e a Mona Lisa colocou para controlar os sintomas. Então, como as ondas de calor e insônia, né? Acho que as duas questões têm a ver. Na realidade, assim, a gente... Vou falar do dormir, né? A gente tem que fazer essa higiene do sono, porque tudo são hábitos, e não são só a alimentação. E eu mesmo, como nutricionista, gostaria que a alimentação resolvesse o mundo, né? Ela resolve muito, mas ela é coadjuvante, né? Então, assim, mas a gente tem esses hábitos. Acho que mais o comportamento está à frente até do que os detalhes, assim, dos nutrientes, né? Então, por exemplo, então a gente tem que ter um jantar cedo, né? A gente tem que jantar cedo para dar um tempo. Hoje a gente já sabe, tem até literatura falando de 4 horas antes de dormir, porque a mulher ela acaba tendo um pouco mais de refluxo, os alimentos mais calmantes, né? Então, assim, ao invés de usar os estimulantes, tipo um chá mate, um chá preto, um chocolate, um café, ou até um chá verde, que eu recomendo, mas não vai tomar à noite, que ele vem né, eu chamar de chá verde. A gente pode trocar por um de camomila, né, pode trocar por um de erva cidreira, mas isso não é só o chá, aí vem a cultura. Ele tem que ser um momento. Aquilo lá já tem que dar uma mensagem para o cérebro, está na hora de dormir, né? Além de aquela coisa do higiene do sono, de ter no escuro e tudo mais. Então, esses chás, comer um kiwi, uma banana que tem um pouquinho mais de triptofano. Tem gente também, João, que faz jejum. Já vi isso aqui, assim, muito perto de mim. A pessoa começa a fazer jejum intermitente. Gente, o cérebro trabalha à noite. Quem manda no nosso corpo durante a noite para respirar, bater coração, sonhar. A gente tem atividades ainda à noite. Se eu reduzir muito esses meus carboidratos, eu tenho que cortar pão, tenho que cortar tudo, corta tanto que aí começa a entrar em hipoglicemia quase, falta glicose para o cérebro. O cérebro precisa de glicose, né? Que é um tipo de açúcar para o cérebro. Então, se começa a faltar, a pessoa acorda no meio da noite também. Então, por falta de comida até, por falta de energia para o cérebro. Então, a gente tem que dosar, não é nem comer muito e nem comer pouco, ficar também, às vezes, muitas horas sem comer, porque isso também é muito individual, né? Então, mas de uma maneira geral... comer com equilíbrio, comer bem, né? Um jantar mais frugal, alguma coisa mais... Eu brinco, aquela história que, gente, eu estou formada há muito tempo, tomar café da manhã como um rei, comer como uma princesa e jantar como uma plebeia, é mais ou menos isso, continua nessa fase, a gente tem que ir comendo menos, a gente vai usar durante o dia, e à noite vamos descansando, né? Então tem que ter esse ritual, esse chazinho eu acho legal, tem alguns aí no mercado que tem magnésio e tal, mas não precisa, vamos tomar um chazinho de erva cidreira, de camomila, né? Que já o cheirinho, aí vai sentir. E, peraí, os hábitos da Como é que tá? Sim. Tá? Aqui também a gente vai ter que ter uma alimentação equilibrada, a gente tem que, claro, né, tem alguns alimentos, isso também é individualizado, se a pessoa, às vezes, ela toma um pouquinho mais de isoflavona, que é um fitoestrógeno, que é de soja, uma boa soja, né? Lembrando que a soja tem que ser boa, não adianta ser qualquer soja, né? Às vezes eu lanço mão também, mas alimentação equilibrada, com os nutrientes, a gente tem que primeiro, eu brinco, acertar essa máquina. Ela está muito desregulada. Não adianta ficar entupindo de coisa. Primeiro eu tenho que
a engrenagem tem que estar lubrificada, a gente tem que fazer a máquina estar melhor, fazer uma revisão dessa máquina para depois pensar exatamente, depois do básico ser feito, o que está precisando ser feito, e normalmente no básico já ajuda muito, viu? Não é tão básico.